Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. No programa de hoje nós vamos conversar com o professor Fábio Fonseca Figueiredo. Ele é professor do Departamento de Políticas Públicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e também coordena o grupo de pesquisa Esporte, Sociedade e Políticas Públicas. Não é isso, professor Fábio? Seja bem-vindo. Olá, obrigado pelo convite e um prazer estar aqui de volta a casa. Vamos conversar um pouco sobre o lúdico, o esporte, né, e como isso pode se processar dentro da nossa sociedade, trazendo problemas sociais ou soluções, quem sabe, né, professor? Quem sabe, problemas e soluções. Problemas e soluções. Mas antes, falar um pouquinho sobre o seu perfil. O professor, inclusive, foi ex-aluno do Instituto Federal, sim. Na época ETFERN, né? Isso, ETFERN. Então, eu entrei aqui em 89.1. Edificações, no curso de edificações, fiquei até 92.1. Né, no curso de edificações aqui da Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte, ETFERN, que na época era uma das melhores do Brasil. E eu acho que hoje continua sendo, né? Mesmo sendo IF. E como é que foi essa sua migração desde edificações, sim, até chegar a políticas públicas, estudos sobre o esporte? Então, aí eu saio daqui, depois vou fazer universidade, faço a UFRN, né, no curso de Ciências Econômicas. Passo lá meu período fazendo investigações na área de gestão de resíduos sólidos, trabalhando, portanto, com sustentabilidade urbana. Né? Vou para Fortaleza, para a Universidade Federal do Ceará, faço meu mestrado em Educação Brasileira, mas sempre voltado para a questão da sustentabilidade urbana, né? Através da gestão de resíduos. E meu doutorado, eu vou para a Espanha, né? Na Universidade de Barcelona, e lá eu vou trabalhar, continuo trabalhando a questão de política e gestão de resíduos sólidos. Tá? Termino meu doutorado, volto para Natal, né? E aí faço um concurso e sou aprovado no Departamento de Políticas Públicas. Isso há quanto tempo? 3 anos? Isso há 3 anos, exatamente. Professor, o senhor tem 2 áreas, permita dividi-las assim, meio ambiente e esporte, né? Como é que elas são aceitas e como é que são feitas as pesquisas a partir dessas 2 áreas da universidade? Então, são 2 áreas que... Bom, eu que estou dentro da pesquisa nessas áreas, eu vejo de fundamental importância para uma sociedade. O meio ambiente é tudo, não é isso? Uhum. Se você pensar, inclusive o próprio homem, se você né? pensar a vida, né? O homem faz parte de um ecossistema, né? Ele é parte dele. O esporte, por exemplo, é uma política de governo, né? da gestão, a partir da gestão do governo Lula, foi uma política de governo de incentivar e de fazer com que o país trouxesse para cá os mega eventos esportivos. Né? Apesar dessa importância, a gente ainda vê, por exemplo, poucos trabalhos, na área de ambiente já tem mais, tá? Mas olhando, dando foco para o esporte, você vê pouquíssimos trabalhos, por exemplo, de doutorado nessa área, trabalhando política de esporte, você tem poucos trabalhos a nível de mestrado, cursos de gestão esportiva, por exemplo, o IFRN tem um, né? Mas em todo o estado você tem o IFRN com essa perspectiva mais voltada à gestão e à política, né? Aqui no estado. Então, são áreas que ainda estão um pouco nebulosas para a sociedade, são pouco aceitas, né? Porque para a sociedade são temas bastante distantes, mas como na verdade são muito próximos. É porque o fator lúdico ele é a essência do homem, né? A ludicidade ela é a essência. Você pega desde a paideia grega, né? O esporte, a prática esportiva era uma das atividades bastante importante, né, na formação humana, desde criança que as pessoas tinham que se dedicar. Tanto é que as Olimpíadas, né, começaram lá na Grécia Antiga. A origem dos esportes, né? Os esportes com aquele livro do Homo Ludens, né, do Izinga, eu acho que fala um pouquinho dessa história, né? Sim, ele vem comentando de como é que se dá isso dentro da cultura, humana, né? Dentro da cultura. No Brasil nós temos, né? Até hoje nós temos escolas de educação física, nós temos dentro das escolas, aqui no IF, por exemplo, eu era aluno de edificações e fazia natação aqui no IF, né? Então nós temos isso, mas ao nível de importância para a sociedade, eu ainda sinto que falta mais conhecimento. Mas você acha que o senso comum, né? Porque quando a gente fala esporte, gladiadores, Grécia, a política do pão e circo, sempre se volta para essa mesma característica do esporte, né? Apenas como se fosse uma distração para que a política possa estar ali maquiada. Isso ajuda como senso comum mesmo, porque pode ser também, mas não é só, não é isso? Pode ser, mas não é só. Mas eu acho que no senso comum fica só, não é só. Né? Então você vê as pessoas falando da política do pão e circo da Roma, de Roma Antiga, que não era necessariamente uma política do pão e circo. Né? Eu já vi pessoas falando que, por exemplo, o mega evento esportivo no Brasil, fazendo analogia à política do pão e circo de Roma. Não, eram 2 questões totalmente diferentes. Né? Claro que esporte e política sempre andam juntos, e futebol e política também. Mas falta mesmo conhecimento, e eu diria assim,
fazendo uma crítica a nós mesmos que estamos dentro da academia, de nós mesmos buscar incentivar mais nossos alunos a fazer pesquisas nessa área de esporte, de gestão esportiva, de política esportiva, de sociologia do esporte, né? Nós temos muito de economia do esporte. Porque termina sendo uma visão negativa tanto das mães, que às vezes vão ter o seu filho praticando esporte, fica entre essa dualidade, o esporte e a educação. Não, esporte não é algo que educa, né? Exatamente. Isso termina e também contaminando as próprias universidades, não é isso, professor? Isso, exatamente, porque quem faz esporte na escola normalmente é mal visto, são aqueles caras que tiram as notas piores. Se você pega sociedades mais desenvolvidas do ponto de vista capitalista, como por exemplo Estados Unidos, né, você tem que as pessoas ganham bolsa de estudos porque são bons atletas. Aqui em Natal, na minha época de estudante de ensino médio, você tinha, né? O IF não, a ETFERN não, mas você tinha as escolas particulares de Natal que elas davam bolsa para aqueles atletas, né? Então, há uma questão que está numa zona nebulosa, né? E acho que as pessoas deveriam ter mais conhecimento do esporte enquanto ciência, né? A ciência do esporte, mas não a ciência do corpo. O corpo também faz parte, mas a ciência do ponto de vista da política, da economia, da sociologia e da gestão pública. Né? E como essa contribuição ela pode ser importante, até para a convivência, né? O quem ganha, o quem perde, o grupo. E mais que nada, para que tenhamos uma opinião formada e bem elaborada sobre, por exemplo, o que é receber um mega evento esportivo. Foram gastos 0,9% do PIB brasileiro para trazer a Copa do Mundo e outras Olimpíadas, a Copa do Mundo, né? E a gente tem que ter uma opinião, para além da festa, da festa, do espetáculo, oba-oba, né? Do espetáculo, né? O que isso reverbera para a população. Por exemplo, não sei como a gente vai falar isso, mas nós temos aqui em Natal uma Arena das Dunas que não funcionou domingo. Exatamente. Fechadinho. Funcionou no sábado à noite para evento de alimentação, né, para outras coisas que vão sendo usadas. Mas vamos falar um pouco sobre então esses eventos. O grupo de pesquisa, do qual o senhor faz parte e também coordena, já realizou eventos que antecederam a própria Copa, né, como o primeiro encontro de esporte, sociedade e políticas públicas. E também, neste último mês, né, o seminário sobre corrupção no futebol, FIFA e CBF, que é algo que está sendo muito discutido. Né? Sim. Como é que esses encontros eles acontecem? Tá, E a partir daí a gente vai discutir a questão das lideranças e do legado da Copa, por exemplo. Então a gente vai lá do comecinho, tá? Quando eu chego aqui em 2010, em Natal, eu me insiro em um grupo de pesquisa chamado Observatório das Metrópoles, que é um grupo nacional, que tem um grupo aqui, que tem uma base aqui em Natal, né? E naquela época eu fazia parte do grupo, né? E nós tínhamos uma pesquisa nacional, né? Do IPUR, do Rio de Janeiro, da UFRJ, que Natal era um dos pontos, tá? Porque todos os lugares, a pesquisa era, os lugares que tem mega eventos esportivos, vamos fazer uma ampla pesquisa. Tá? Isso porque Natal já tinha sido eleita sede. Já tinha sido eleita sede. Estou te falando de dezembro de 2010. Natal foi eleita sede em setembro, outubro de 2009, tá? Para a Copa. E aí eu me insiro nesse grupo de pesquisa, eu venho com pesquisas direcionadas à sustentabilidade, ao meio ambiente, questões outras, né? E aí aquela paixão de um americano, né? Só torço para 2 times no mundo, América e Brasil, e começa a trabalhar com esporte, mas com a economia do esporte, né? Dentro dessa pesquisa mais ampla, que quer analisar o quê? A metropolização, os mega-eventos, como é que isso acontece, a estruturação da cidade, o que acontece com as questões ambientais a partir do recebimento de um mega-evento esportivo, etc, etc. Isso faz com que a gente comece, individualmente e coletivamente no grupo, eu comece a direcionar estudos na área de gestão esportiva e política do esporte. Né? Isso voltado para o futebol. Voltado para o futebol, o esporte e futebol. Né? Então, em 2013, essa pesquisa ela finaliza, né? E naquele mesmo tempo o Ministério do Esporte abre um edital, né, de financiamento para pesquisas voltadas aos mega eventos esportivos. E aí que começa esse grupo de pesquisa aí, do Esporte, Sociedade e Políticas Públicas, o ESP, porque a gente submete um projeto de pesquisa, a gente quer analisar exatamente quais são os impactos e legados para o futebol nas 4 cidades sedes, que são cidades periféricas, que foram cidades periféricas que receberam a Copa do Mundo. Natal, Brasília, Cuiabá e Manaus. Tá? Então, desde dezembro de 2013 que nós estamos fazendo pesquisa, coletando dados nas 4 cidades, para entender como que reverbera um mega evento esportivo na área, naquele esporte, naquele local. Então, formamos o grupo, contamos hoje com 4 alunos que são bolsistas nossos, né? Contamos já com 5 trabalhos de TCC,
que já foram defendidos no âmbito no que nós estamos trabalhando, e temos mais uma dezena de trabalhos publicados no Brasil e no exterior, a partir dos nossos resultados de pesquisa, né, que a gente vem desenvolvendo com esse tema. Professor, dentro desse trabalho, né, vocês também desenvolvem algumas pesquisas em andamento, que ainda estão acontecendo, né? Quais são as descobertas ou as coisas que podem ou devem mais para frente ser até denunciadas desse legado, então, por exemplo, do Arena das Dunas, da Copa da Nossa Cidade? Sim, então, a gente tá levantando os dados, não é só Natal, então a gente está tendo um pouquinho de dificuldade para conseguir contatos, por exemplo, em Manaus, né? A gente tem muito contato com pessoas do meio jornalístico, a gente precisa, aquilo que a gente estava falando agora há pouco, né? O esporte é um tema pouco trabalhado na academia, né? Sobretudo quando você leva para essa área da economia do esporte, e para a economia e para a política, né? Ele é pouco problematizado no caso, né? Mais a matéria do dia a dia, do que acontece. Mas... É mais uma coisa para vender, né? Mais uma coisa jornalística que a gente respeita, mas é outro tema. Nós estamos trabalhando de academia, de trabalho acadêmico, de tese doutorais. Uma crítica, né? Fazer uma análise, uma crítica, apontar alternativas, né? Denunciar do ponto de vista acadêmico alguns problemas que ocorrem, né? Por exemplo, no setor futebolístico, jogador de futebol, né? Os meninos, eles começam a virar profissionais, no sentido estrito da palavra, com 11 anos de idade, quando eles são cooptados pelas escolinhas, né? Há muitos casos de pedofilia, jogadores de futebol trabalham em condições de precarização, então um menino desse que começa a trabalhar como aspirante a jogador de futebol com 11 anos de idade, quando ele chega aos 18, ele já tem perdido aí o quê? Uma idade escolar, ele já tem perdido um ano de escola, né? E se ele rompe alguma coisa, porque o esporte o futebol, por exemplo, é um esporte de contato, né? O que acontece? Ele não tem nenhuma seguridade social. Ele não tem segurança social, ele não tem plano de saúde, né? Neymares são poucos. 1 milhão, né? É 1 em 1 milhão, então... E o assédio também, não é? Porque você chega no interior, vem um empresário que você não sabe de onde veio, mas ele diz que vem em nome de um time, e isso acontece muito ainda no país. Isso, ano passado a gente fez uma pesquisa exploratória e a gente entrevistou, por exemplo, 2 ex-jogadores de futebol em idade para jogar futebol. Um ex-goleiro, todos do Rio Grande do Norte. E um outro que também jogava, um tinha 31 anos de idade, o ex-goleiro, o outro meia-direita, né, tinha 25 anos. Então, 2 jogadores aposentados nessa idade. Então, você imagina você se aposentar com 25 anos de idade, né? Sem ter a formação escolástica mínima de outra profissão, né? Sem nenhum seguro. Contrato de jogador de futebol é feito num regime diferenciado, não é o mesmo regime, por exemplo, que eu ou você trabalha. Então você fica aí sem plano de aposentadoria, sem seguro nenhum, termina a carreira com 24, 25 anos de idade, porque não há mercado, né? Porque o mercado é bastante competitivo, e aí você vai fazer o quê? Começar a estudar aos 24, 25 anos de idade. Como é que o senhor acha que o nosso futebol ele pode, por exemplo, dentro desse cenário nacional, passar a ter ou não políticas que vão assegurar os menores times, a participação? Então, falando especificamente da gestão esportiva, a gente tem que pensar nas escalas, né? Então, o futebol potiguar, ele não tem, por exemplo, um nível de financiamento, né? Ele não tem nível de mesmo técnica para ter faturamento também, né? Uma série de sócio torcedor, para ter competitividade com o futebol, por exemplo, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas Gerais, né? Tem que se trabalhar as escalas. Ou até talvez do próprio Nordeste, né? Quando você vai para o Bahia, para o Vitória, cotas de direito de imagem são astronômicas em relação diferenciadas exatamente porque é uma atividade econômica. Como toda atividade econômica, o capital ele vai rentabilizar naquela atividade econômica que for mais rentável. Então, o que é que vale mais? Um jogo entre Paus Ferrense e Globo ou um jogo entre Bahia e Vitória? Óbvio que Bahia e Vitória. Então, claro que a televisão ela vai pagar mais para apresentar o Bahia e Vitória. De antemão, já te digo que a nossa perspectiva lá na nossa base de pesquisa, a gente é contrário ao financiamento público na atividade futebolística, né? Porque a gente entende que é uma atividade privada, e como toda atividade privada, ela deve ela mesma se gerir, ela deve ela mesma buscar a sua rentabilidade de capital, buscar fontes de financiamento, investir, né? E ter a sua lucratividade no mercado como qualquer outra atividade. Por exemplo, eu me sentiria mal se o governo do estado, a prefeitura de Natal, estivesse patrocinando algum supermercado aqui de Natal, desses grandes supermercados que nós temos aqui, né? Por quê? Porque é dinheiro público. E qual o benefício social que nós vamos ter disso?
Pois é. Pelo contrário, quando eles patrocinam a ABC América, por exemplo, é mais a publicidade que eles acham que estão fazendo para o Estado, né? Basicamente essa bandeira. Relação. Não tem pelo menos estudo que relacione isso. Eventualmente, claro, se fosse uma final da Libertadores, Boca Juniors e América, aqui no Arena das Dunas, certamente a gente receberia alguém. Como, por exemplo, na Copa do Mundo a gente recebeu gente da Grécia, do Japão, dos Estados Unidos, os times de futebol recebemos. Pergunta você, vai fazer um ano, fez um ano ontem que houve um jogo aqui em Natal. Vocês viram algum grego aqui em Natal? Alguma pessoa de Gana aqui na cidade? Mas o discurso oficial é que um mega evento esportivo, ele atrai pessoas do exterior e dinamiza o setor turístico. E aí, um ano depois, a gente tem que fazer essa investigação se realmente isso aconteceu. A olho nu, né, o que nós olhamos por aí é que não aconteceu nada. Não vi nenhum mexicano por aí. O legado da Copa, ou seja, para quem veio momentaneamente assistir a Copa, para quem ficou. Né? O que a gente pode dizer sobre isso? Então, a gente tem que entender o que são os mega eventos esportivos. Tá? Os mega eventos esportivos, numa sociedade contemporânea, ela faz parte de um mainstream internacional, tá? Que na verdade está remodelando cidades, né? Padronizando essas cidades e trabalhando com o processo de gentrificação, processo de exclusão, né? Visando a rentabilidade do capital imobiliário. Tá? E nesse certame entra o mega evento como esta possibilidade. Por exemplo, agora eu tive, semana passada no Rio de Janeiro, fui na Vila Autódromo, por conta das remoções para as Olimpíadas de 2016, e estão fazendo uma verdadeira limpeza da área. Por quê? Porque ali vai ser instalado parte do complexo olímpico. E é ali por quê? Porque ali é uma área nobre, ficou decidido que é ali e ponto. Quem decidiu? Quem decidiu foram os empresários que estão investindo nisso e a prefeitura acata. Acata sob essa justificativa de que vai dinamizar a economia local. Né? Então, isso é um mega evento esportivo. Por exemplo, o antigo estádio que se tinha aqui em Natal, o Machadão. Né? Ele não servia. Por quê? Porque ele não entra no que se chamou padrão FIFA. Né? Que são estádios, por exemplo, vocês que são daqui da parte do jornalismo, se vocês olham a partida de futebol, como ela é gravada no Brasil, como ela é gravada no mundo, houve até essa padronização. A câmera no Brasil era mais alta. Então, para se adequar ao padrão FIFA, ela agora está mais aqui no meio. Né? Por quê? Porque aqui no meio ela vai pegar o quê? Ela vai pegar até a divisão dos espaços dentro dos estádios. Né? Ela vai pegar as propagandas. Então, isso quer dizer que houve essa padronização. Quando você vai para os games, né, eletrônicos, e você vê o mesmo campo, então, de onde a câmera está filmando, tanto faz você estar no Allianz Arena, como você está no Arena das Dunas, como você está em Wembley, ou no Camp Nou. É tudo o mesmo estádio. Nesse sentido, né, esse mega evento vem para o local, com essa proposta de impactar no local, né, impactar nas várias vertentes, na economia, na mobilidade urbana, no esporte, na política, na visibilidade que o local vai dar para o exterior. Né? E este é o impacto. E o legado qual seria? O legado é, a gente vai deixar a cidade mais bonitinha, a gente vai fazer reformas urbanas interessantes. Quase não houveram, né? Se não tivesse uma mudança... Se você pensar em Natal, especificamente onde nós estamos, né? Todos que estão assistindo aqui são de Natal. O que houve? Fizeram 2 túneis, 4 viadutos aqui no entorno do Arena das Dunas. O que mais fizeram? E com a mudança do cargo, né? Porque quase que a gente não teria essas mudanças, né? Exato. Então, o que aconteceu? Do ponto de vista estrutural urbano, a mudança foi mínima. Né? E eu considero uma perda. Nós perdemos o bom aeroporto que tínhamos para colocar no local, que é absolutamente inóspito. Né? A cidade jamais crescerá para ali. Em 20 anos não vai crescer para ali porque tem estudos. Né? Mas o aeroporto saiu por quê? Porque tinha uma pressão urbana, uma pressão imobiliária para vir para aquela área ali entre Natal e Parnamirim. Então, isso também aconteceu. Né? Legados. Né? A nossa pesquisa está trabalhando com legados para o futebol. Então, vamos pensar quais foram os legados para o futebol a partir da Copa do Mundo. Né? Nenhum. Nossas pesquisas estão pegando que nenhum. Porque a gente está fazendo um levantamento nas 4 cidades, Natal, Brasília, Cuiabá e Manaus, que, por exemplo, as equipes de futebol, né, desses locais, eles não conseguiram ascender de divisão. Né? Não houve mudança significativa. No Rio Grande do Norte perdemos, né? A América caiu para a 3ª divisão. Né? O estádio existe, o estádio é deficitário. É uma coisa não consegue se autossustentar, né? Não, é uma coisa que a população deveria saber, aqui do Rio Grande do Norte, que o contrato da OAS com o governo do estado, durante os 8 primeiros anos, o estado do Rio Grande do Norte paga à OAS, a administradora do estádio,
R$10.292.000 cada mês. Né? Isso que me falou foi o pessoal do Ministério Público. Né? Ou seja, é um valor muito grande. Se você pega cidades do Rio Grande do Norte, mais de 50 municípios de Natal, do Rio Grande do Norte, desculpa, tem um orçamento inferior a R$10.292.000. Mais de 50 municípios. Né? Então, assim, é um valor astronômico para uma coisa que todo mundo chama elefante branco, eu costumo chamar dromedário branco, porque nós temos dromedário aqui nas dunas, né? E que, infelizmente, está com uso ocioso. Qual seria a nossa proposta a partir daí? Que tivesse ficado o antigo estádio, desculpa, o Machadão, tivesse sido adequado aos padrões de conforto, de acessibilidade, que deve ter as pessoas para assistir um jogo de futebol. Eles têm que ter um conforto. Né? E a partir daí, esse estádio ele tivesse uma escala interessante para o local. Como, por exemplo, o estádio de futebol do ABC, o Frasqueirão. É um estádio para 18 mil lugares. O ABC tem média de público anual de 4.500, se você soma todas as competições. Né? É um estádio interessante do ABC. Quando dá 9 mil, fica meio lotado. Mas já houveram dois problemas, ABC e Palmeiras, se eu não me engano, né? ABC Palmeiras e ABC América na final, problemas por questão de organização interna. Mas o estádio... Superlotação, eles venderam mais. Superlotação. Mas ele é adequado... Mas eu concordo com você nessa questão do número de frequentadores. Realmente é muito pequeno, né? E aí a gente volta mais uma vez para a escala. E isso aí está nas políticas públicas desde sempre, né? A obra, a importância de fazer a obra. Não, o Machadinho era o estádio antigo, vamos fazer o grande estádio. O Machadinho e o Machadão, né? O grande estádio, a Arena das Dunas, né? Isso caracteriza. Você tinha um estádio, o Machadão, que foi considerado poema de concreto, embora nunca finalizado, né? Mas é aquela coisa, é a política pública brasileira que ela é marcada, ela é permeada pela obra. O importante é o visível, é o que está à mostra. E os prefeitos e governadores, né? Os últimos têm feito bastante isso. Mas aí quando a gente vai também por outra escala, por exemplo, o estádio do Corinthians, né? Com dinheiro público, por exemplo, né? E aí está um time de São Paulo, com um orçamento muito maior, com uma proporção muito maior, e está endividado agora se desfacelando em função disso. Então a gente vê que não é só uma realidade local, né? Não, e a gente tem que colocar também, e aí mais uma informação, todos os estádios que foram construídos para a Copa do Mundo são deficitários. Todos. O Maracanã está sendo deficitário, o Arena Corinthians é o maior time do Brasil. Tem estatísticas que dizem que é maior do que o Flamengo. Leva 19 mil por jogo, em média, mas é deficitário. Por quê? Porque, infelizmente, nós não temos um futebol a nível europeu. Nós não temos. O nosso futebol é o quê? O nosso futebol é você pagar R$25 uma entrada e você acha caro. Né? 25, 40, né? 25, 40, você acha caro isso. Na Europa é muito mais caro. Por quê? E é uma explicação da economia. Lá você tem um nível de renda maior. Então, quem vai subsidiar isso? O Estado. E aí a gente entra numa discussão que o orçamento participativo deveria ter sido presente para isso, né? As pessoas deveriam participar para escolher o que elas querem. O efeito no Brasil da Copa do Mundo, antes até da Copa das Confederações da Copa do Mundo, ele reverberou no mundo. Né? Você tem, por exemplo, Noruega, Oslo não quer receber as Olimpíadas de Inverno de 2020. Não quer. Né? Vários países do mundo estão sacando. Mas até os Estados Unidos, que até pouco tempo atrás ainda pagava a Olimpíada de Atlanta, né? Quando foi essa última eleição que o Brasil fez parte, eles fizeram campanhas, venderam camisas para que eles não pudessem participar dessa... porque a gente está notando a dívida fica muito... a dívida é muito alta, isso a mídia, a imprensa ela é muito importante nisso, né? Por divulgar a imprensa, digamos assim, mais crítica, né? De mostrar os números. Nós da academia, o que a gente faz? A gente faz investigação e a gente propõe alternativas, diagnóstica, propõe alternativas. A mídia, como ela tem um âmbito de visão maior, ela mostra. Né? E mostrou isso, que o mega evento esportivo, ele não capitaliza o local, em nenhum aspecto. Né? E aí quem está assistindo a gente, né, eu pergunto, vocês viram algum mexicano aí? Agora, né? Um número maior. Um uruguaio? Um grupo de japoneses. Não estou vendo esse povo aqui. Né? E a gente está quase terminando, mas não poderia deixar de falar também sobre a crise na gestão maior, da FIFA, CBF, troca aí. Né? Como é que você vê isso para essa bandeira de fair play, de futebol? Né? A FIFA é uma grande organização internacional, independente, privada, né? Ela tem o direito de fazer o que ela quer, né? Até um certo ponto, né? Porque a partir do momento que está trabalhando com dinheiro público, e o dinheiro público, pelo menos no Brasil, a gente trabalha com
com lisura. Né? Então, o que acontece? É uma entidade privada que conta com financiamento público porque vende um produto, que é a Copa do Mundo. Né? As nações compram por motivos vários, pode ser de ordem política, de ordem econômica. Por exemplo, quem ganhou com a Copa do Mundo de Natal foram as agências de turismo, foram os taxistas, foram os restaurantes, né? Foram as prostituições, os bordéis, a casa de prostituição. Quem ganhou? Né? Então, isso é muito negativo para o esporte enquanto atividade lúdica. E o fato, a maior negativa é também a questão dos nomes do presidente da FIFA, do ex-presidente de honra, João Avelange, né? José Maria Marinho, eu tive na CBF semana passada, tiraram o nome de José Maria Marinho, da parte externa da CBF, mas na parte interna você tem lá uma placa de mármore muito bonita com o nome de todos os presidentes das federações, daquele ano de 2013, 2014, que foi inaugurada o prédio, e o nome José Maria Sede José Maria Marinho. Ainda está lá, né? Continua, claro, porque não vai. O que eu penso é que não vai mudar muito, apesar desse escândalo internacional. Continua a mesma coisa. Está lá o Del Nero, né? Vai mudar o Del Nero, vai entrar quem? Quem é no Brasil um nome para reestruturar? Veja, por exemplo, entrar um pouco no âmbito futebolístico, Dunga voltou à seleção. Né? E essa desistência do Ricardo Teixeira, também em 2012, se eu não me engano, também está sendo uma prática comum, né? Você é investigado, o João Avelange, presidente de honra, saiu para não ser investigado. Sou investigado, desisto, entra outro que é do meu mesmo grupo, continuo ganhando, porque as minhas empresas prestam serviço. Isso termina trazendo um lado negativo para o futebol, não é? Totalmente. Por isso que eu sou mais favorável à atividade lúdica do esporte. Essa parte mais lúdica, né? Sim, mais da brincadeira, o jogar. Você vê, por exemplo, na rua os meninos vão jogar bola competindo, apostando. Não, vamos brincar, vamos ganhar e vamos brincar pelo devir, né? Professor, agradecemos a sua participação no programa de hoje. A gente já está com o tempo esgotado, mas foi interessante discutir sobre esse assunto. Eu que agradeço. Então, todos convidados, dia 8 de julho, terá um outro evento, né? Sobre esporte, sociedade e políticas públicas, que é quando fará um ano que o Brasil perdeu de 7-1 para a Alemanha. Então, todos convidados, vai sair na mídia local, né? Local e hora, e as pessoas que estarão convidadas para falar nesse nosso evento. Eu que agradeço. Você de casa, muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau.